Fala, meus chapuchais, tudo bem com vocês? Episódio 4 de The Next Prince foi lançado, o que automaticamente fecha a parte de introdução, dessa produção. Eu fiz um vídeo quando saiu o primeiro episódio, onde a gente analisou toda a apresentação da trama, mas agora chegou a hora da gente juntar esses 4 episódios e fazer aí uma análise geral da introdução. Eu vou tentar ser o mais clara possível para não termos nenhum mal entendido nesse vídeo. Porque, como eu sempre falo, nenhuma obra é 100% boa ou 100% ruim. Então, eu tenho críticas em relação a esses 4 primeiros episódios. Porém, são críticas embasadas, tá? Eu não vou apenas dizer, não gostei disso, isso é ruim. Eu vou explicar o motivo de cada uma dessas críticas, tá bom? Então, bora lá. Como a gente sempre explica, o primeiro episódio é a introdução da introdução. Então é nesse momento onde a gente tem a apresentação dos personagens, a apresentação das temáticas que vão ser tratadas, o tom que a série vai seguir, e é exatamente isso que acontece logo nesse primeiro episódio de The Next Prince. A gente começa o episódio com uma introdução ao reino fictício de Emma-Lee. Temos uma apresentação bem superficial, mas também muito significativa do personagem do Z. Temos ele ali focado em sua missão de trazer de volta o neto do rei. Temos a apresentação do Kanin, que é o personagem do Nunil. E, claro, a apresentação dos primeiros problemas que vão ser trabalhados nessa trama, que é a disputa pelo trono. Nesse primeiro episódio, a gente teve atuações muito boas, tanto do Z quanto do Nunil. Os dois demonstram uma química muito boa desde o início. O Nunil consegue roubar a cena nos momentos onde ele tem que demonstrar vulnerabilidade, onde ele tem que chorar, o que traz muita intensidade às cenas e torna tudo muito tocante. Já o Z também incorpora muito bem a serenidade, mas também a determinação do seu personagem. O episódio tem um ritmo bastante equilibrado, mesclando ali momentos de ação com momentos de drama, destaque para a cena ali de revelação sobre a verdadeira identidade do Kanin. A fotografia foi um dos pontos altos desse primeiro episódio, ela impressiona muito, seja na hora de focar em cenários mais grandiosos como o palácio, ou na hora de focar em cenários mais simples ou em pequenos detalhes. Os ângulos de câmera, iluminação, tudo é muito bem feito já nesse primeiro episódio, como uma forma de mostrar para o público como que vai ser o grau de qualidade dessa série. O segundo episódio é focado inteiramente no retorno do príncipe ao reino. Então aqui a gente tem uma sequência mais rápida, com um ritmo mais acelerado, exatamente para trazer aquela sensação de urgência, de que os personagens estão fugindo. Mas mesmo sendo um episódio com um ritmo mais acelerado, vez por outra eles dão uma pisada no freio para focar em momentos mais emocionais e nos passar informações sobre os personagens. Seja com um flashback do Charan durante uma chuva, seja no medo e na apreensão que o Kanin está sentindo pela falta de notícias do seu pai, ou até mesmo para nos revelar algum ponto fraco do Charan, que é o medo de voar. Então, basicamente, o segundo episódio é isso. Ele vai alternando, entre momentos de ação e momentos de introspecção. Fotografia, não preciso nem falar, gente? Segundo episódio, ela continua refinadíssima. Terceiro episódio é focado na chegada do Kanin ao reino e na sua adaptação. A gente tem o Kanin se recusando a participar da competição de esgrima, mas ao mesmo tempo temos ele recebendo a notícia sobre a morte do seu pai, o que faz ele mudar de ideia e resolver ficar e se envolver para poder descobrir alguma coisa. Eles começam a focar mais ali no arco político da trama. Personagens mais secundários começam a ter mais destaque, o que também faz com que o público comece a criar teorias. E o quarto episódio começa ali com um baile, com uma coroação oficial do Kanin, inclusive destaque muito positivo para a cena do baile. Ela foi muito bonita, muito bem construída, uma fotografia impecável. Além do momento da dança ser utilizado para nos revelar mais ainda sobre a personalidade dos personagens centrais. Essa sequência de cenas finaliza com um incidente ali entre o Charan e o Kanin, incidente esse que começa a gerar rumores sobre a relação que os dois possuem.
A gente ainda teve também nesse episódio muito mais tempo de tela sendo utilizado com o personagem do Ramil e todo o arco ali em volta dele, né? O seu pai, o seu interesse amoroso. E foi um arco muito bem apresentado, eles passaram muitas informações, tanto de forma clara como também de forma mais sutil. Esses 3 atores aqui têm um destaque super positivo quando se fala de atuação nesse 4º episódio. E o episódio finaliza com um gancho, né, para o próximo ato, que é o desenvolvimento, que é a decisão do rei de separar o Charan do Kanin. Z e Nunil continuam entregando uma química muito forte nesse 4º episódio, especialmente nas cenas ali de tensão emocional, e a atuação dos dois está numa crescente. O episódio 4 ele tem um ritmo mais lento, mas isso é proposital, pois o roteiro nesse momento decide focar no desenvolvimento dos personagens e nas suas relações. Nesse episódio a gente teve a inserção de alguns cenários naturais, como montanhas, cavernas, e a série conseguiu mostrar nesse episódio que ela se sai bem na fotografia, não somente nos ambientes internos, mas também em ambientes externos. Primeiro ponto positivo é a fotografia, né, que se destaca pela sua estética sofisticada, enquadramentos bem planejados, o uso estratégico de iluminação, design de produção também merece elogios nessa primeira etapa, exatamente por criar cenários tão detalhados, figurinos extremamente bonitos, bem elaborados. Então todo esse cuidado, né, que essa equipe teve, né, com essa parte da produção é muito aplaudido porque cria uma experiência visual muito imersiva para quem está assistindo. Outro ponto positivo é a construção do relacionamento dos nossos protagonistas. Desde o primeiro episódio, a série utiliza momentos de proximidade física e emocional para poder ir construindo a atração entre os dois. Eu gosto que o romance ele não é um elemento isolado, mas ele se entrelaça com outras temáticas da série, como os deveres distintos de ambos os personagens e o abismo social que existe entre eles. Outro ponto positivo é a atuação. O Nunil, por exemplo, demonstrou uma evolução nas suas habilidades de atuação, principalmente nas cenas mais dramáticas. Também gostei bastante da forma como o Nunil fez uma boa utilização da sua linguagem corporal, fazendo pequenas mudanças para refletir o amadurecimento do personagem. Por exemplo, antes com os ombros mais curvados e depois com uma postura mais confiante. Elenco de apoio, a gente também tem grandes atuações, né? Desde o vô do Kanin, como a parte ali dos vilões também está muito boa. O nosso alívio cômico, né, que é o Chakri, também está muito bem, me divirto muito com ele. E para fechar os pontos positivos, eu não poderia deixar de falar da qualidade das imagens dessa série. As imagens da série deixam muito claro a qualidade superior do equipamento utilizado e foi uma escolha super assertiva, né? Colocar a mão no bolso para comprar um equipamento de qualidade, pois essas câmeras contribuem significativamente para a estética da série. A pós-produção também tem um ponto aqui pela sua ótima graduação de cores, pelo CGI eficaz, pela ótima edição em toda a parte de som e trilha sonora. Inclusive, não preciso nem destacar que a trilha sonora é um ponto positivo, né? Pontos negativos, a gente vai começar com a atuação, principalmente dessa galera aqui, né, que eram os amigos do Nunil no primeiro episódio. Eu já tinha pontuado isso lá no primeiro vídeo, né, do primeiro episódio, e agora, depois de assistir os 4 episódios e ter visto a atuação de outras pessoas dentro da série, realmente não tem como defender essa atuação. O ator que faz o pai biológico do Kanin, também achei a atuação dele bem abaixo da média. Isso pode ter um significado futuramente, mas, pelo menos até o momento, achei fraca. E o Z? O Z tá fazendo muito bem esse personagem, porém é um personagem sem grandes desafios, porque esse ator já está acostumado a fazer personagens nessa mesma linha de atuação. E isso é muito complicado porque pode deixar o ator acomodado, o que faz ele cometer erros de principiantes, algo que ele não é. Que erros são esses? Excesso de maneirismos. Um dos exemplos de maneirismos que ele tem é o ato de respirar fundo e virar a cabeça para o lado para demonstrar descontentamento. E isso não tem nada a ver com o personagem, é uma falha da atuação que ele já vem trazendo de outros personagens que ele viveu. Os pontos que foram mais trabalhados durante o workshop, ele se sai bem, que são cenas de ação, em relação à postura
e as cenas de dança. Mas é aquela coisa, a gente também não pode esquecer do mínimo, porque ele acaba se tornando o máximo. Outra coisa que me tirou um pouquinho do sério foi em relação ao roteiro, que para mim tem alguns furos, ou no mínimo má interpretação. Como que teu pai esconde que teu filho sobreviveu e mais de 20 anos depois simplesmente te chama e diz: olha, teu filho tá vivo e tá vindo aí. E a tua reação é esta aqui. Mas agora falando sério, uma colega me explicou no direct que isso se dá porque o pai está meio que em choque, e isso é detalhado na novel. E eu até que compreendo essa parte. Porém, a gente tem que pensar que essa é uma obra audiovisual, ou seja, eles precisam fazer uma adaptação que seja compreendida não apenas por quem leu a novel. Isso pode ser explicado futuramente na série, mas eu acho que eles deram uma bola fora gigante aqui, pois a gente tem um momento emocional que poderia ter sido amplamente explorado e aprofundado. Mas no final das contas, a gente tem um pai mais morto do que ele achava que o filho estava. Isso também acontece na primeira vez que eles vão fazer uma refeição juntos, o pai, o filho e o neto. Você pode mostrar essa cena para qualquer pessoa e pedir para essa pessoa descrever o que está acontecendo na cena sem contar para ela o contexto. Eu duvido que a pessoa vá te falar que aqui a gente tem um pai que acreditava que o filho estava morto há mais de 20 anos, um vô que mentiu sobre a morte do neto e um filho que acabou de conhecer o pai biológico e o avô que é rei. Outra coisa que eu acho muito estranha é o fato de um órfão não ter curiosidade sobre a sua mãe. O Kanin está pela primeira vez na terra natal da sua mãe, aonde ela está enterrada, e em nenhum momento ele vai nem sequer visitar o túmulo dela e nem troca duas palavras para saber sobre ela. A informação que chega dela para ele é através de outras pessoas e sem nem sequer ele ter perguntado. E vamos combinar que todas essas narrativas são essenciais para construir a adaptação desse príncipe nessa sua nova casa. Talvez por isso a adaptação dele pareça tão genérica. Outra coisa que também me chama a atenção é que o Kanin resolveu ir para o palácio, resolveu participar lá do concurso de esgrima com o intuito de investigar e descobrir alguma coisa sobre o que aconteceu com o pai dele ou sobre quem matou o pai dele. Porém, em momento nenhum a gente vê o personagem trilhando esse caminho que ele disse que iria trilhar. E o personagem chega até a dizer: mas até agora eu não sei de nada, eu não descobri nada. Porém, em nenhum momento desses 4 episódios foi mostrado ele procurando alguma coisa. E isso acaba passando uma sensação de cena cortada, de cena deletada, porque o personagem está citando um evento, mas em nenhum momento a gente viu esse evento. E para fechar minhas reclamações, eu quero falar sobre essa câmera, né? Super, hiper, mega chique. Exatamente sobre os momentos de close-up. Essa câmera naturalmente dá um desfoque no fundo, né, trazendo o ator para o centro da cena. E em um close-up, a intenção é que a gente observe as expressões faciais desse ator, pois elas devem falar mais do que os próprios diálogos que estão sendo ditos. Mas aí a gente tem um pormenor. Os tailandeses já naturalmente utilizam filtros físicos acoplados às lentes das câmeras para suavizar as imagens ali diretamente durante a captação, para garantir uma aparência mais polida e esteticamente mais agradável para os atores. Em outras palavras mais simples, para esconder todas as imperfeições da pele por conta do tal do padrão de beleza. Pois bem, já não bastasse isso, eles ainda utilizam uma técnica chamada skin smoothing, que é um retoque feito na pós-produção para suavizar a pele, sem falar nos quilos de maquiagem, né? Mas agora você junta tudo isso nessa super câmera. O que acontece? A gente não tem uma imagem de perfeição, a gente tem uma imagem plastificada, que traz uma sensação de irrealidade e de incômodo. Então, pelo menos para mim, a gente tem um excesso nessa parte aqui. E o pior é que eles nem precisam, porque eles já são lindos. Mas é isso, gente. Essa é a análise. Todos os pontos positivos e negativos, na minha opinião, da introdução, né, desses 4 primeiros episódios de The Next Prince.
Escutem com atenção, observem com atenção cada um dos pontos que eu levantei. Não é hate em ator, não é hate na série. Estou apenas apontando alguns pontos negativos que não é exclusividade de The Next Prince. Toda e qualquer produção pode ser uma produção de Hollywood, tem pontos negativos, assim como também tem pontos positivos. Esses pontos não desmerecem a série, não desmerecem essa grandiosa produção, não desmerece a coragem deles de fazer uma produção nesse nível. Eles são dignos de aplausos, mesmo com os seus escorregões. Mas é isso, minha gente. Vamos esperar agora o desenvolvimento para vermos como que essa história vai se desenrolar. Comentários estão aí para vocês darem a opinião de vocês e até o próximo vídeo.